O cansaço, que ninguém vê. Nem todo cansaço vem do esforço físico. Existe um tipo de desgaste que não aparece no espelho, mas pesa mais do que qualquer coisa. É o cansaço de pensar demais, de carregar preocupações, de tentar manter tudo sob controle. Você continua funcionando, continua fazendo o que precisa ser feito, continua seguindo a rotina, mas por dentro, algo já não acompanha. As coisas que antes faziam sentido começam a perder o brilho. Decisões simples ficam mais difíceis, até descansar parece não resolver. E o mais estranho é que, mesmo parado, você continua cansado. Porque não é o corpo que está pedindo pausa, é a mente. Capítulo 2. Quando tudo começa a perder o sentido. Você acorda, mas não sente vontade real de levantar. Faz o que precisa ser feito, mas sem presença. Como se estivesse assistindo a própria vida de fora. Nada está exatamente errado. Mas também nada parece certo. As coisas que antes te motivavam já não têm o mesmo peso. Objetivos que pareciam importantes agora parecem distantes ou vazios. E aí surge aquele pensamento silencioso. Por que nada faz sentido? Só que a resposta não é tão óbvia quanto parece. Você começa a acreditar que perdeu o rumo, que está sem direção, que precisa encontrar algo novo, alguma motivação diferente. Mas talvez não seja isso. Talvez você não tenha perdido o sentido. Talvez você só esteja cansado demais para sentir qualquer coisa com clareza. Quando a mente está sobrecarregada, ela não consegue enxergar propósito. Ela só tenta sobreviver ao dia. E nesse estado, até o que é importante parece irrelevante. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. Capítulo 3. A mente sobrecarregada não para. Mesmo quando você tenta descansar, a mente continua. Pensamentos se repetem, preocupações voltam, cenários são criados sem parar. Você deita, mas não desliga. Para, mas não relaxa. E isso vai acumulando. Cada pequena preocupação que você não resolve completamente fica ali, ocupando espaço. Cada decisão adiada vira mais um peso. Cada dúvida não respondida continua rodando em segundo plano. E quando você percebe, sua mente está cheia. Cheia demais para focar. Cheia demais para sentir clareza. Cheia demais até para aproveitar momentos simples. E então você tenta compensar. Procura distração, tenta fugir, ocupa o tempo com qualquer coisa que faça esse barulho diminuir. Mas não resolve, porque o problema não é falta de distração, é excesso de carga. E enquanto essa carga continua, o cansaço só aumenta. Capítulo 4. Quando descansar já não resolve. Você tenta parar, tenta descansar, dormir mais, se distrair, fazer qualquer coisa que alivie esse peso. Mas não muda muito, porque não é um cansaço comum. Não é o tipo de desgaste que desaparece com algumas horas de descanso. É um cansaço que vem de dentro. Um acúmulo silencioso de pensamentos, preocupações e pressões que nunca realmente vão embora. E aí surge a frustração. Você começa a pensar que tem algo errado, que nem descansar funciona mais, que talvez o problema seja você, mas não é. O problema é que você está tentando resolver um cansaço mental com soluções físicas, e isso não funciona, porque enquanto a mente continua acelerada, o descanso não chega de verdade, e sem descanso real, tudo começa a pesar ainda mais. Capítulo 5. Você começa a achar que o problema é você. Quando esse estado se prolonga, algo muda dentro de você. Você começa a se observar diferente. Percebe que não tem a mesma energia, que não sente a mesma motivação, que não reage como antes. E então surge uma conclusão silenciosa. Eu que estou errado. Você começa a se comparar com outras pessoas.
gente que parece mais produtiva, mais animada, mais focada. E isso só aumenta a sensação de que tem algo faltando em você. Mas essa comparação é injusta, porque você não está vendo o quadro completo, só está sentindo o peso do seu próprio cansaço. E quando a mente está exausta, ela distorce tudo. Ela faz você acreditar que perdeu a capacidade, quando na verdade você só perdeu energia. Ela faz você pensar que está perdido, quando na verdade você só está sobrecarregado. E quanto mais você acredita nisso, mais pesado tudo fica. Capítulo 6. O momento em que você para de se escutar. No meio de tudo isso, acontece algo silencioso. Você para de se escutar. Os sinais que antes eram claros começam a ser ignorados. O cansaço vira rotina. O desconforto vira normal. Aquela sensação de que algo não está certo é simplesmente deixada de lado. Você continua seguindo, mesmo sem energia. Continua dizendo que está tudo bem, mesmo sabendo que não está. E aos poucos, você se distancia de você mesmo. Não porque quer, mas porque parece mais fácil continuar do que parar e encarar o que está acontecendo. Só que isso tem um custo, porque quando você para de se escutar, você perde a referência. Não sabe mais o que precisa, não sabe mais o que faz sentido, não sabe mais quando é hora de parar. E nesse ponto, o cansaço deixa de ser só um estado, ele vira um modo de viver. Capítulo 7. O momento em que você percebe. Existe um ponto em que algo muda, não porque tudo melhorou, mas porque você começa a enxergar. Você percebe que não é falta de força, não é preguiça, não é incapacidade, é cansaço. Um cansaço acumulado, ignorado por tanto tempo que começou a parecer parte de quem você é. E quando você percebe isso, algo alivia. Não resolve tudo de uma vez, mas tira um peso enorme, porque você para de lutar contra si mesmo. Para de se cobrar por algo que não depende só de esforço. E pela primeira vez, você começa a olhar para dentro com um pouco mais de honestidade. Sem julgamento, sem comparação, só observando. E isso muda a forma como você se trata, porque agora você entende que não precisa se forçar mais. Você precisa se recuperar. Capítulo 8. O começo da recuperação. A recuperação não começa com uma grande mudança. Ela começa quando você para de se tratar como um problema. Quando você entende que não precisa se forçar mais, precisa se respeitar mais. Não é sobre fazer mais, produzir mais, correr atrás de mais coisas. É sobre tirar o peso que você vem carregando sem perceber. Dar espaço para a mente desacelerar. Permitir que pensamentos se organizem. Aceitar que você não precisa resolver tudo ao mesmo tempo. Porque clareza não vem no meio do caos. Ela aparece quando existe silêncio. E esse silêncio não surge sozinho. Ele começa quando você escolhe parar, nem que seja por alguns minutos, e realmente se escutar. No começo, pode parecer estranho. Pode até dar desconforto, mas é aí que algo começa a mudar. Você começa a sentir de novo, a perceber o que faz sentido, a entender seus próprios limites. E aos poucos, o que parecia confusão começa a se organizar. Não porque o mundo mudou, mas porque você finalmente saiu do excesso e voltou para o essencial. E quando isso acontece, você percebe algo simples, mas poderoso. Você nunca esteve perdido. Você só estava cansado demais para enxergar.